Você pode estar morto e não sabe. Foi levantada uma pergunta em uma reunião de amigos muito interessante ontem e eu fiquei muito intrigado porque as pessoas fazem perguntas para mim e eu fico pensando como que a gente tem que falar na palavra para poder tirar essas dúvidas das pessoas. Então, como assim você pode estar morto e você não sabe? Sim, você pode estar morto espiritualmente e você não sabe. Eu quero te explicar isso no dia de hoje, mas antes de falar sobre de explicar para você que você pode estar morto e não sabe, você pode ser um morto-vivo e não sabe. Eu quero te falar sobre a pergunta que foi levantada ontem. Então vamos lá, qual foi a pergunta? A pergunta foi: o que Jesus fez enquanto esteve morto? Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E a pergunta que fizeram para mim foi: o que Jesus fez enquanto ele estava morto? Se eu fosse você, já pegava papel, já pegava caneta, anotava as referências. Mas antes de falar o que Jesus fez enquanto ele estava morto, deixa eu te explicar uma outra coisa. Jesus, ele não ficou morto por 3 dias. Ou seja, não ficou morto por 72 horas. E isso é muito, muito importante explicar para que as pessoas não fiquem causando confusão em suas cabeças e achando que a Bíblia está entrando em contradição. Não, não. Então, Jesus ele morreu na sexta-feira. A Bíblia fala que ele morreu na hora nona, por volta de 3 horas da tarde. Então, era muito comum dos judeus contar um dia inteiro, falar assim, esse foi o primeiro dia, outro segundo dia e outro terceiro dia. Mas o primeiro dia do ocorrido já estava na metade do dia. Isso aconteceu lá no livro de Esther, quando Esther ela se propôs a jejuar, e isso aconteceu também com Jesus, quando Jesus falou que ele edificaria o templo em 3 dias. E isso ocorreu. Jesus morreu na sexta-feira, por volta de 3 horas da tarde. Sexta-feira foi o primeiro dia. O segundo dia foi o sábado. O terceiro dia foi domingo pela manhã, onde Maria Madalena foi até o sepulcro e ela não encontrou o corpo de Jesus, e ele já havia ressuscitado. Então se passaram 3 dias contados, sexta-feira, no sábado e no domingo de manhã. Porém, não se passaram 72 horas. Vocês estão entendendo? Então, há uma diferença aí e talvez você possa ter uma má interpretação desses 3 dias. Então, não foram 72 horas, mas foram 3 dias, assim como Jesus havia falado e como era normal na cultura judaica contar os dias e falar assim, esse é o primeiro, aquele é o segundo e o outro é o terceiro dia. Então, Jesus não entrou em contradição. Jesus seguiu aquilo que a cultura mandava e ele falou de acordo com a cultura. Então, esse é o primeiro ponto, certo? Jesus ele não ficou 72 horas morto. E nesse período que ele ficou morto, aonde a gente vai encontrar? Para onde Jesus foi? Aonde Jesus foi ou quando ele morreu? Em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 19, Pedro fala que Jesus ele foi ao Hades, ele foi até ao mundo dos espíritos, ao mundo dos mortos. Ele foi até lá. Só que eu queria que você entendesse o que é o Hades. Eu vou tentar ser um pouquinho curto e direto, para que a gente vá direto ao ponto, você entenda esse contexto. Então, onde Jesus foi? Jesus foi num lugar chamado Hades. E esse lugar, se a gente pegar uma comparação, que o próprio Jesus já tinha descrito esse lugar em Lucas capítulo 16, versículo 22, a partir do 22. Preste atenção, olha o que Jesus fez. Jesus falou sobre um homem rico e Lázaro, que era um mendigo. Então, ele montou o cenário desse Hades. Eu quero que você faça a comparação da sua própria vida, se você está morto ou se você está vivo. Porque você pode fazer essa pergunta para uma outra pessoa e salvar a vida dela. Que se ela estiver morta, se ela for um morto ambulante, se ela for um The Walking Dead, você pode salvar a vida dessa pessoa. E se você se sentir The Walking Dead, se você se sentir morto espiritualmente, se você se sentir um morto-vivo, eu quero te falar que a sua vida pode mudar a partir de hoje. E é por isso que eu quero que você entenda o que ocorreu com Jesus enquanto ele esteve morto, para onde ele foi e o que aconteceu com ele. Então, Jesus ele foi até o Hades. E o Hades ele é composto de três
espaços. Assim como Lucas 16, Jesus descreve entre o que ocorreu entre Lázaro, que era o mendigo, e o rico, o homem rico. Jesus conta a história, depois você lê lá certinho, Lucas capítulo 16, a partir do verso 22. Jesus conta a história que Lázaro era um homem rico e não era um homem bom. O mendigo morreu e ele foi para o seio de Abraão, certo? O Lázaro, o Lázaro, que era mendigo, o homem rico também morreu e ele foi para um outro lugar que também era composto do Hades. Então, o Hades ele é composto de 3 espaços. Ele era composto de um lugar de tormento, que foi para onde o homem rico foi. Ele é composto de um abismo, e eu já vou explicar isso para você. E ele é composto do seio de Abraão, que era um paraíso. Quando Jesus conta esse cenário, olha o que acontece, olha o que ocorre. Se você me vê olhando para um lado, é porque eu estou olhando para o YouTube, tá? Então, quando Jesus ele conta esse cenário, ele conta que Lázaro estava no seio de Abraão, juntamente com Abraão, e o homem rico estava num lugar de tormento. O homem rico ele pôde ver Lázaro e ele sentia sede. E ele falou para Abraão: pede a este homem que está aí do lado, para que, porque ele conhecia o mendigo, pede para que ele venha até aqui e me dê água, porque eu estou com muita sede. E existe um abismo entre eu e ele. Então, a gente vê o cenário do Hades descrito naquilo que Jesus está falando. Existia um lugar de tormento, existia um abismo entre o lugar de tormento e o paraíso, que era o seio de Abraão. E Jesus fala assim, isso é muito interessante, porque não era permitido, não tinha como atravessar, por causa do abismo não permitia atravessar para poder dar água para o homem rico. E a outra situação era que o homem, olha o que aconteceu, o homem rico falou assim, então faz o seguinte, já que eu não posso beber água, já que ele não pode vir aqui me dar água, e ele recusou dar algumas esmolas para esse mendigo, reflete na sua vida hoje em dia, reflete em como você está conduzindo a sua vida. E o homem rico fala assim, ó, já que Lázaro não pode vir aqui e me dar água nesse lugar de tormento, permita que eu volte, pelo menos para eu avisar aqueles que estão lá na terra. Olha o que o homem rico fala, deixa eu voltar para avisar. E olha o que Abraão fala naquele momento, Jesus descrevendo esse momento. Ele fala assim, meu querido, estou falando com as minhas palavras, depois você vê lá, você lê direitinho. Meu querido, se os que estão na terra não creram nos profetas, imagina se você voltar e falar tudo isso para ele. Será que eles crerão? Eles também não crerão. O que Jesus estava contando com esse cenário? Jesus estava contando que os profetas vieram, falaram sobre a vida eterna, falaram sobre um Salvador, falaram sobre o reino, e muitas pessoas recusaram. Jesus veio, Jesus trouxe a salvação, revelou o Pai, e muitas pessoas recusaram e continuam recusando até hoje. Eu estou te contando tudo isso para você refletir na sua vida hoje em dia e para te contar como é o cenário do Hades. Foi esse lugar que Jesus desceu. E o que ele fez lá? Em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 19, a Bíblia diz que Jesus desceu a esse lugar e ele proclamou aos espíritos. Em algumas versões está dizendo, ele pregou. E aí causa muita confusão na cabeça das pessoas, porque as pessoas pensam que Jesus foi lá e pregou para que elas aceitassem a ele. Não, 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 não. Morreu, segue-se o juízo. O apóstolo Paulo fala em Romanos que as pessoas elas são indesculpáveis. Por quê? A partir de um momento, eu não conheci Jesus no passado, os homens que morreram lá no passado, antes da era de Cristo, o que ocorreu com eles, que eles não morreram em Cristo. Apóstolo Paulo fala em Romanos que eles são indesculpáveis. Por quê? Porque eles, olhando para a criatura, eles preferiram adorar a criatura do que entender que existe um Criador. É assim que o apóstolo Paulo fala.
Ou seja, eu preferi fazer. Tem uma lâmpada aqui na minha frente. Eu prefiro falar que essa lâmpada ela é o meu Deus do que imaginar que existe alguém que criou a lâmpada. Era isso que os homens faziam. Eles preferiam adorar árvores, adorar o sol, adorar a lua, do que pensar que existia um Deus atrás disso tudo, um criador, um arquiteto. E aqueles que se tinham fome de busca pelo Senhor, de busca por esse Deus, esses que tinham fome, Deus se revelou a eles. Gente, o plano de Deus sempre foi se revelar à humanidade. Aquele que procura acha, aquele que bate se abre, aquele que busca encontra. Então, o plano de Deus sempre foi se revelar a você. O plano de Deus sempre foi se revelar a mim. E é por isso que hoje você não caiu aqui de paraquedas. É por isso que hoje você não está aqui porque simplesmente é uma live. É porque o Senhor, ele quer se revelar a você. E ele está te dando uma oportunidade para que isso ocorra. Então, voltando ao texto, o que aconteceu? Jesus morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde. E Jesus foi a esse lugar chamado Hades. Jesus foi a esse lugar. A Bíblia não descreve muito bem, mas nós imaginamos, eu posso imaginar, não falando com uma doutrina. O que é uma doutrina? Doutrina é aquilo que eu tenho certeza estou seguindo. Não, não posso fazer isso, mas eu tenho imaginação de que Jesus, ele não foi no lugar de tormento, ele foi ao seio de Abraão. E ele proclamou. O que é proclamar? Ele falou assim, ó, pronto, está consumado. Eu sou aquele que havia de vir. Eu sou aquele pelo qual os profetas vieram anunciando desde a fundação do mundo. Eu sou aquele por qual Abraão falou. Eu sou aquele pelo qual Moisés falou. Eu sou aquele pelo qual Isaías falou que viria. Eu sou aquele que já veio sido anunciado. Eu sou aquele. E eu vim aqui me revelar a vocês. Aqueles que estavam no paraíso foram aqueles que já tinham aceitado a Deus. E os que estavam no lugar de tormento, aqueles que tinham recusado a Deus. É por isso que Pedro, nesse contexto, ele faz uma comparação ao povo na época de Noé. Noé veio anunciar a salvação. E Noé anunciou a salvação através de uma arca. Então Cristo desceu, foi até o Hades e foi proclamar. Ele foi dizer: eu sou aquele que havia de vir. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está o seu aguilhão, ó morte? Gente, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Mas a diferença é que quando Cristo voltar, a palavra diz que ele ressuscitará a todos. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com ele. Presta atenção que essa palavra que Cristo está falando não é simbólica, é literal. Todos ressuscitarão. E os cristãos, eles esquecem de pregar o evangelho da ressurreição. Uma das doutrinas de Cristo é a ressurreição no último dia. Quando Jesus voltar, todos ressuscitarão. Os que morreram sem Cristo serão julgados sem Cristo. Os que morreram com Cristo serão ressuscitados e serão julgados com Cristo. Julgados como assim? Julgados segundo as suas obras, mas já estarão salvos com Jesus. E você está tendo a oportunidade de que isso ocorra na sua vida hoje. É simplesmente, gente, é muito simples. O evangelho é simples demais. Nós colocamos um fardo, um peso em nossas costas, ao qual Cristo não colocou. Cristo não colocou esse fardo. É simples demais. É simplesmente reconhecer que ele veio para salvar a humanidade do pecado. É só você levantar sua mão e falar: Cristo, eu reconheço que você veio, você é filho de Deus e veio para me salvar do pecado. E eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Simples, é simples, o evangelho é simples. A partir daí, existe uma mudança de vida. A partir daí, o Espírito Santo vai começar a traçar um caminho de mudança da sua vida e você vai entender, porque o Espírito Santo não nos deixa enganado.
que aquilo que você fazia antes, você começa a não querer fazer mais por causa da intimidade que você tem com ele. Porque você quer ter uma intimidade com ele. É simples. É simples. O evangelho é simples. Por que complicar isso? Juliano, por que você está falando tudo isso? Porque agora vamos imaginar um cenário. Não só imaginar, porque eu vou imaginar porque a Bíblia me falou sobre esse cenário. A Bíblia diz lá em Romanos 8:11 que o Espírito Santo ressuscitou Jesus do mundo dos mortos. Quem tirou Jesus de lá do Hades foi o Espírito Santo. E isso que é incrível no Evangelho. Jesus morreu, desceu até o Hades, ele proclamou quem ele era, e o Espírito Santo desceu de lá. Eu quero que você entenda o poder que isso tem. O Espírito Santo ressuscitou Jesus. E se você não tem o Espírito Santo, você está andando como morto vivo. Você pegou a chave agora? Você pegou essa visão? Se você não tem o Espírito Santo, você está andando como The Walking Dead. Essa é a palavra para você hoje. Se você não tem o Espírito Santo, você está andando como morto-vivo. E é por isso que é necessário nascer de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Do Espírito como? Gente, você tem o seu Espírito e existe o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, quando você aceita Cristo como seu único Salvador, sabe o que ocorre? O Espírito Santo, ele merge. Tem uma palavra em inglês que significa merge. Ele vai se juntar com o seu Espírito. Vocês se tornarão um. É por isso que a Bíblia fala que nós e Cristo somos um. É por isso que a Bíblia fala que nós estamos sentados à destra do Pai, com Cristo Jesus. Cristo se assentou à destra do Pai. E nós estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. É como? É fisicamente? Não. É espiritualmente. Por quê? Porque a partir do momento que eu levantei a minha mão para Jesus, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está um com o meu Espírito. E o mesmo Espírito é o Espírito Santo de Deus que está no Pai, como Julián, porque ele é onipresente. Do mesmo tempo que ele está em mim, ele está em Cristo e ele é o Espírito de Deus. Você está entendendo o poder que você tem em suas mãos, o poder que você está na sua vida? Eis que faço coisas novas, Isaías disse. Eis que faço coisas novas, e é por isso que Deus tem coisas novas para a sua vida. Essa não é uma promessa política, essa não é uma promessa de marmelada. É porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que está dentro de você. E esse mesmo Espírito quer renovar as coisas na sua vida. E se você não aceitou ele ainda, você está andando como morto-vivo, porque aqueles que não ressuscitarão com Cristo já estão mortos eternamente. É isso que Cristo veio fazer. Ele veio te religar, porque Adão tinha um espírito ligado com o espírito do Pai. Quando ele perde essa conexão, ele começou a andar como morto-vivo. E a geração de Adão, que não se religou a Deus, começou a andar como morto-vivo, porque o Espírito se desconectou com o Espírito de Deus. O que Jesus veio fazer? Jesus veio me reconectar. Jesus veio me ressuscitar. Jesus veio para que eu nascesse de novo. Você está entendendo quão poderoso é isso? E é por isso que se você não aceita, é por isso que se você não anda em espírito, você vive como morto-vivo. Como morto-vivo, fazendo as suas próprias vontades,
fazendo aquilo do seu instinto. Gente, quem anda por instinto é animal. E é isso que nós aprendemos na escola. O que você aprendeu na escola é que nós somos animais racionais. Presta atenção, nós somos animais racionais de acordo com a escola. Mas quem anda por instinto é animal. Quem anda pelo espírito é filho. Pegou? Quem anda por instinto é animal. Quem anda pelo espírito é filho. Para de andar como bastardo. Para de andar como escravo. Não ande mais como escravo, ande como filho. Filho faz coisas de filho, filho tem acesso à mesa, filho tem acesso à geladeira, filho tem acesso à casa, filho tem acesso à porta. Filho anda como filho. Filho não anda pedindo esmola. Para de ficar por aí pedindo esmola para a sua vida. Ele tem coisas novas para você. Por que que nós, como cristãos, nós não acessamos o que Deus tem para nós? Porque andamos como bastardos. Porque andamos como escravos, mas não andamos como filhos. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está fazendo coisas novas na sua vida hoje. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. É simples. Enquanto tudo parece um turbilhão de coisa, enquanto tudo parece estar mal, enquanto em sua volta está tudo caindo, pedras estão caindo sobre vocês, mas aqui dentro gera uma esperança de coisa nova e um direcionamento para uma vida melhor. Não é um evangelho de prosperidade, não é isso. É um evangelho de abundância em Cristo. Se vocês obedecerem, vocês comerão o melhor desta terra. O melhor desta terra é para o povo de Deus. O melhor desta terra é para nós. O melhor desta terra é para você. Você precisa acessar o seu direito de filho. Mas filho anda como filho. Como você quer acessar o direito de filho andando como escravo, andando como bastardo? Comece a andar como filho, porque o Espírito Santo te ressuscitou dos mortos. Você não é mais The Walking Dead. Não é mais The Walking Dead. Você que não está inscrito no meu canal do YouTube, vai no meu link lá aqui no Instagram e você vai ver lá o canal e se inscreve. Esse vídeo vai estar lá no YouTube. Compartilha esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal, me segue no Instagram e eu amo vocês. Temos uma meta, nós temos uma meta, eu e você. As pessoas colecionam o que elas quiserem, nós colecionamos almas. Amém? Fica na paz.